Todo mundo tem caneta, lápis? Quem não tem caneta, levanta a mão. Quem não tem caneta, lápis, pede lá. Agora vai ter que repetir tudo, hein? Cruz, credo. Valério, olha o cartaz que eu deixei aqui antes da guerra do Paraguai. Olha o relógio. Era relógio de. Relógio de telefone. Telefone. Salmo 52. O que diz o Salmo 52? O peixe morre pela boca. E o homem? Olha para mim. Pela língua, fofoca, maledicência, futrica, palavrão, xingamento. Chico Xavier foi no programa da Hebe Camargo, 1981-82, véspera de Natal. E Chico Xavier, Hebe, o programa era de entrevista para durar meia hora. O Ibope foi tão grande que durou 2h30 de entrevista. Última pergunta que a Hebe fez. Quem não tem caneta ou lápis, levanta a mão. Última pergunta que a Hebe faz para o Chico Xavier. Já era quase meia-noite. Chico, o que nós precisamos fazer para que toda noite seja noite de Natal? Lá atrás, tem uma pessoa lá atrás querendo caneta. O que nós precisamos fazer para que todo dia seja dia de Natal? Chico Xavier deu uma pausa e disse: Emmanuel está dizendo para que toda noite seja noite de Natal, para que todo dia seja dia de Natal, basta que nós nos transformemos em ponto final da fofoca, da maledicência. Gente, basta. Você não sabe o que o seu primo está falando de você. Eu não vou nem te contar porque eu sou seu amigo. Mas eu coloquei na cabeça dele. Antes contasse. Não tenho o que falar? Morde na língua. Minha avó dizia, boca aberta, entra no espírito, boca fechada, não entra no espírito. O que Chico Xavier ensina? Enche a boca com a água da paz. Não tem água. Engole seco. Temos que pensar, a gente adora uma fofoca. Você viu o Brad Pitt? Ele namorava a Maria Terezinha, agora está com a Bernadette, já está de olho na Joaquina. Esse negócio vai acabar no chão. Temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso. O que nós estamos fazendo no nosso tempo, das nossas energias, do nosso pensamento? Quanta confusão se arrumou na sua vida por causa de fofoca, Falcone? Por causa de maledicência, Falcone? Por causa de ter enfiado ditado dos antigos, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E a gente fala, eu no seu lugar teria feito a mesma coisa. Você viu o que o cara fez de você? Você viu o que ele falou de você? A gente adora tricotar. Eu sei que não acontece isso em Além Paraíba. Todo mundo, ninguém vai ter. Mas lá de onde eu venho, o cara enfia a faca na barriga do outro só para ver ele fazer careta. O negócio é bravo, gente. Vamos em frente? Vamos. Capítulo 2 ainda, temor da morte. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ok? João tem 50 diplomas na parede. É uma das maiores autoridades na profissão dele. É o maior intelectual que nós temos na atualidade sobre este assunto. Tem um conhecimento profundo. Ok. Mas da coisa até na sombra. Egoísta. Explorador.
quer saber de caridade. Não quer o campo moral. Quer só o campo intelectual. Pedro tira a roupa do corpo para dar para o próximo se for necessário. É um poço de caridade, de gentileza, de educação, mas não quer ler nada. As duas asas do pássaro precisam estar equilibradas. Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos e amai-vos. Espírita que não lê está na contramão da contramão. Por isso a campanha, cadê? Olha aqui, Abel Gomes passou, recebeu de Jesus, de Ismael, está aqui a campanha, ó. Ler Kardec pelo menos 30 minutos. Puxa o pé, não, segura aí, puxa aqui. Pronto, obrigado. Tem que ser devagarzinho. Não aperta não, se você apertar ele vai. É? Não chega pra Segura aqui. Não, segura aí. Tá ficando fora lá, chega pra cá. Tá ficando lá? É. Ficando fora de onde? Agora que eu vi. Vai atrapalhar a ver isso. Não, vovó tá em cima. Pronto. Deu. Estudar Kardec pelo menos 30 minutos por dia. Não tem tempo, Falcone. Mas para fazer fofoca tem. Para ver TikTok tem. Para ver novela tem. Para assistir jogo do seu time tem. A vida é sua, querida. Eu não estou aqui para pôr carapuça na cabeça de ninguém, não. Se eu falar que eu detesto a Valéria, um dedo está apontando para ela, 3 está apontando para mim, eu detesto é a mim. Nós temos o hábito de dizer assim, eu sou um psicólogo nato, eu bato o olho em alguém e prontamente eu sei os seus defeitos. Por que eu sei os defeitos dela prontamente? Olha para minha mão. Porque eu sou 3 vezes mais poço de defeito do que ela. Por que eu não viro a moeda e falo assim, eu sou um psicólogo nato, eu bato o olho em alguém e prontamente eu sei as suas virtudes, porque ainda carrego poucas virtudes dentro de mim? Nossa, vamos estar bravos. Cheguei a morrer, mas não bravo não. Eu estou falando com firmeza, eu estou falando com par de ouvido. Falcone cria vergonha na cara. Falcone estuda mais. Larga a televisão. Aí vem aquele que é o puritano. Larguei de televisão. Não assisto mais novela. Mas acompanha todas as séries coreanas. O Rei Palhaço. Tem gente que diz, adoro revista espírita. Não ri não, quem ri é porque gosta, porque é sério. Adoro ler romance espírita. Melhor do que nada. A Fazenda da Porteira que rangia. Ai, que lindo. Vai. Amanhã você volta neto. Como é que chama a criança? Zion. Hein? Zion. É. Amanhã você volta neta dele. Vai começar tudo de novo. Fraldinha, xixi, cocô, madeira. Como é que faz? Mas tem que aprender matemática de novo. 2 mais 2, 4 mais 1. Aprender essas bobagens que eles ensinam na escola. X elevado à 4ª potência, dividido por isso, seno, cosseno, tangente. Você nunca vai usar isso na vida prática. Mas é o Ministério de Educação. Vamos lá? Vamos. A encarnação é necessária do progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade específica dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Na ordem dos pedreiros, o que se diz? Elevar templos às virtudes e cavar as bocas aos vícios. Temos que pensar nisso. Pedra bruta, pedra lapidada. Se você estiver andando na beira do rio e tiver um diamante lá de meio quilo, você olha aqui e não vê nada. O garimpeiro passa e acha um faiscador de ouro.
1000 quilos de cascalho para achar um diamante passado na bateria. Como é que faz? Temos que pensar nisso. Vamos em frente? Vamos. Capítulo. Cadê o capítulo ali? 3, o céu. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Eu não sou daqui, você não é daqui, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Não adianta você dar uma de Raul Seixas, não. Raul Seixas. Só queixar. Para o mundo que eu quero descer, Deus não vai ouvir suas bobagens, não. Não vai parar o mundo, não. Você trata de andar para frente e para o alto. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real da função. O Marquinhos hoje trabalha com relógio, a bateria, mas ainda ontem ele trabalhava com relógio que você tinha que dar corda. Gente, segundo o seu ponto de vista, você está certo. Você quer beber todas, fumar todas, fofocar todas, transar com todas ou com todos, é problema seu. Até relógio parado e quebrado 2 vezes por dia dá certo. Seu relógio parou 2h15. 2 vezes por dia dá certo, às 2h15 da manhã e às 2h15 da tarde. O Espiritismo não está aqui para dar tapa na sua cara, nem na minha cara. É nós que temos que fazer isso. Anota aí. Leia não, entra no YouTube e digita Sozinho 1. Quem já viu? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, 2 pessoas, 3. Depois você assista Sozinho 2, Sozinho 3, 4, 5, 6. E você vai ver, fica em pé fazendo favor. Segura de carinho, cadê o copo? Vamos lá. Ele é o alcoólatra. Eu sou um alcoólatra desencarnado. Me dá um ponto para falar. Eu sou um alcoólatra desencarnado. Ele chega em casa e ele me convida. Ele está na frequência do álcool, eu estou na frequência do álcool. Nós estamos na mesma sintonia. Ele chega em casa, vai na geladeira e quer pegar uma maçã. E eu fico atrás dele assim, vão beber, vão beber, vão beber. Ele pega a maçã, cheira a maçã, põe a maçã lá, vão beber, vão beber. Ele pega uma, chama essa cervejinha pequenininha agora, Marcos? Ah, vocês conhecem. Pronto. E leva na boca devagar. Ó. Outra. Aí vem mais aqui, mais 2. O outro fala assim, agora é minha vez. Eu afasto, vem o outro. Ele fala, mais. E ele abre a segunda. Chama o nome. E aí quando ele pega a segunda, o número 2 vem descer. Aí ele pega, acende um cigarro, não tem cigarro, põe. Coitado dele, era como médium vidente, está vendo 3 espíritos obsessores atrás dele. Não, é espírito convidado. Mudou ou não mudou a história? Amanhã ele desencarna, dependente do álcool e do tabaco e de outras cositas mais. E eu como a maçã. Você sabe a história da maçã para ela, não sabe? Lembra que eu vou voltar um tempo no Legotão? A Eva estava passeando no paraíso, lá para cá, e chegou perto da árvore do fruto proibido. Era tão bonita
da fruta que estava na árvore. Aí a cobra apareceu. Gente, a raposa já falou com o pequeno príncipe, a cobra falava com a Eva. Tem gente que não consegue comunicar com o cônjuge dentro de casa. Vamos lá. Aí a Eva olhando, a cobra falou com ela assim: Eva, se você comer dessa fruta, você vai ficar mais inteligente do que os anjos. A Eva disse: deu um passo para frente e levou a mão. Mas mulher tem sexto sentido. Ela afastou e disse: você está querendo me enganar, você está querendo que eu vá para o fogo do inferno. E começou a sair. Aí a cobra falou assim: Eva, espera aí. O que é? Se você comer do fruto dessa árvore, você vai ficar mais inteligente do que Deus. Mais inteligente do que Deus. Ela deu 2 passos para frente. Quando ela foi levar a mão na fruta, ao sexto sentido, ela voltou e disse: não, você está querendo me enganar, você está querendo que eu vá para o inferno. E foi saindo. A cobra falou assim: estou perdida, é hoje ou nunca. Falou: Eva, peraí, emagrece. Só para relaxar. Onde é que eu estava? Quero ver se vocês lembram agora. YouTube. Tá longe, né? Eu não estava na Comitec. Não parou na Comitec, não. Então, peraí. Sozinho 1, sozinho 2, sozinho 3, sozinho 1 com número, tá? Não é 1 com o N, não. Já tem, cada episódio tem 5 minutos. O 1, você tem que aumentar bem o volume. Ele ficou baixo na hora da gravação. É da campanha da Fraternidade Alta de Souza. Você vai ver o Espírito sugando as energias da pessoa. Temos que pensar nisso. Anota aí. Paulo, carta aos Coríntios. Paulo, Coríntios 12:1. Paulo, Coríntios 12:1. Paulo, Coríntios 12:1. Onde quer que tu estejas, não precisa anotar isso não, só o versículo. Paulo, Coríntios 12:1. Onde quer que tu estejas, nuvens de testemunhas vos observam. Nós estamos aqui agora. Ele está prestando atenção no que eu falo e refletindo. Que tipo de espíritos estão em volta dele? Espíritos dessa frequência. Ela está assim: meu Deus, que hora que vai ser o lanche? Minhas tribos vão engolir na outra. Esse cara é chato, falando volta de tarde nem amarrada. Que tipo de companhia que está em volta dela? Deu para entender? Tem gente dentro do centro espírita mais perturbada do que gente que está lá fora. Não é porque você está no centro espírita que você está no reino de Deus. Qual a sua igreja, Falcone? Meu corpo. Qual a instituição que você frequenta? FEA. Viajo pelo Brasil e pelo mundo, falando da doutrina espírita, levando a mensagem do Espírito. Mas o meu corpo é esse. Eu sou responsável por essa igreja. 100 trilhões de células, 100 bilhões de neurônios, 7 octilhões de átomos. Sou eu que levo o copo à boca. Mateus Fraga diz: não é o pão que corre atrás da boca, mas o contrário. Espiritismo é para quem aguenta, gente. Nós temos que ter muque, porque o mundo lá fora está seduzindo a gente. Cerca de 60% ou mais do tráfego de internet é pornografia. Ver corpos pelados, ver pessoas nuas transando com outras, pedofilia, as novelas, os filmes, os vídeos, tem que ter sempre uma mensagem subliminar atrás, ligada a coisas inconvenientes, mas sou eu que escolho o que eu vou digitar na hora que eu ligo o meu celular. O celular em si é uma arma ou uma ferramenta? Depende. A mediunidade em si
É castigo ou bênção? Depende. Cadê o passador de slide? Onde é que eu fui dele? Ele e o passador de slide. Está nos organismos. Se você é menos vidente. Vamos lá. Vamos, passador. Vamos, passador. Ativa aí a janela para ser desligado. Aonde? Vai, ligado ele tá. Dá um toquezinho aí. Passa um slide para frente. Foi. O inferno cristão está aqui, ó. Capítulo 4. O inferno. O inferno cristão conseguiu em alguns pontos superar o exagero do inferno das palavras. Nós estamos em pleno século XXI. Se eu estivesse com o meu celular ligado na internet, como eu costumo fazer, mas como eu vi que não está sendo gravado, eu estou gravando que eu vou colocar no meu ambiente do YouTube depois. Então o que acontece? Nós estamos em pleno século XXI. Você sentada na sua casa, você vê a abertura das Olimpíadas do Japão. Você vê a Fórmula 1 correndo nos Emirados Árabes. Você consegue conversar com a sua prima no Canadá sem pagar nada através do WhatsApp do seu telefone. E você ainda acredita, irmão, que tem um lugar cheio de capetinha, com chifre na cabeça, com um rabo com a ponta, com um garfo na mão, que vai ficar te espetando? Atualiza seus programas, queridos. Você está usando tecnologia de ponta e com medo do inferno. A mãe da minha mãe era católica beata, tinha mais medo do demônio, do capeta, do que confiança em Deus. Um dia eu estava num atendimento fraterno na FEAC. Acabava a reunião, ficava ao lado da mesa em pé, fico até hoje. E a filha veio. De repente chegou uma senhora, olho regalado, e falou: Falcone, eu vim aqui que dona fulana mandou conversar com você, que é só regalado. Falei: que bom, a conhecida minha de vida. Ela me disse que você vê espíritos. Eu vejo espíritos. Você vê espíritos? Eu digo: vejo quando eles querem que eu os veja. Olhou e falou baixinho: Falcone, eu vejo demônio. Você vê demônio? Eu falei: vejo, estou vendo na minha frente. Ai, gente, a mulher deu um passo para trás e disse: o sangue de Cristo tem poder. Eu não sou demônio. Eu falei: é. Você sabe o que significa a palavra demônio? Vem do grego daimon. O que é daimon? Espírito. O espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, mas podeis sentir a sua presença. Me dá sua mão. Ó, ele não está vendo o hálito que está saindo da minha mão. Mas se for um hálito quente ou um hálito gelado, ele sente a temperatura. É o espírito como o vento. Então nós temos que pensar, tá? O inferno, eu lembro que eu falei que alguns slides eu não vou conseguir ler. Vamos avançar? Vamos. Capítulo 4, ainda o inferno. Os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão afastar-se de certo modo em razão do seu dom de inteligência e de vida. Graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. Então, meus queridos, cada dia você se torna. É o quê? Guardou? Me empresta seu bico um pouquinho? Como é que ele chama? Henrique. Me empresta seu bico um pouquinho? Posso usar ele? É eu que estou falando aqui, ó. Ele está me procurando, ele fala: sou eu, ó. Eu que estou falando aqui, ó. Aqui, ó. Me empresta seu bico, posso pôr o seu bico na boca? Vamos lá então? Então, querido, você está no grupo dos ímpios, das calamidades? Quem disse isso? São Tomás de Aquino. Um dos pais da igreja. Vamos avançar?
Vamos. Voltando ainda, quanto aos livros, Kardec explica. Porque pensa bem, ele é um bom menino. Quando morrer, vai para o céu. Ele é uma peste. Quando morrer, vai para os quintos dos infernos. Ele é mais ou menos. Vai para o purgatório. Nós vamos ver daqui a pouco. Entendeu? Gente, esse homem aqui é mais ou menos honesto. Quem quer ele para sócio numa empresa? Mas você quer um sócio mais ou menos honesto? Não tem alguém mais ou menos honesto. Isso é invenção da teologia. Quem fez a teologia? Nós mesmos em outras encarnações. E o limbo? Pensa bem, aquela criança está no colo da mãe. Não teve tempo de fazer coisas boas, nem de coisas ruins. Desencarna. Para onde que ele vai? Não merece o céu porque não fez nada de bom. Não merece o inferno porque não fez nada ruim. Arrumaram um tal de limbo. E a senhora ainda acredita nisso em pleno século XXI? A senhora que fala com a sua irmã no Canadá de graça pelo WhatsApp. Então a mãe da minha mãe era assim. Eu tenho o hábito de quando como pão para fazer no lanche, sobrou farelo, eu raspo o farelo, põe na mão e como. A mãe da minha mãe dizia, quem come farelo vai te chamando miséria. A mãe do meu pai dizia, quem come farelo está valorizando cada pedacinho de comida que Deus deu na sua vida. Qual das duas está certa? As duas. Segundo o ponto de vista delas. Dá para entender? Mas nós temos que pensar. Lá em casa eu te falei. Pode repetir quantas vezes quiser. Para a gente reconhece. Mas não pode deixar um grão de arroz no braço. Fui para o mosteiro budista. Cada grão de arroz é um filho de Deus, um filho do universo, que tem uma missão: sustentar alguém. Então, se você deixa comida sobrar no prato, você não é um cara ecologista. Você está burlando a lei da fartura e da miséria. Mas a vida é sua. Eu não vou ficar desviando o seu prato na hora do almoço. Se você aguenta fazer um prato de peão, faz em 2 etapas. Melhor do que largar metade no prato. Vamos em frente? Vamos. Capítulo 5 do purgatório, item 1. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, só foi admitido pela Igreja em 593. No meu livro, Perda de Pessoas Amadas, eu mostro que foi neste ano, neste concílio, que foi tirada a reencarnação da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, até o ano de 593, tinha reencarnação dos seus cânones. Quer saber como? Adquire o livro espírita. A renda não é para mim. Tá? Livro espírita, a gente não vive disso. É doado integralmente do trabalho do livro. Então nós temos que pensar, temos que estudar, temos que conhecer. Assim, é um dogma racional, mas não conforme a justiça de Deus. Não existe alguém mais ou menos pecador. Vamos avançar? Capítulo 5. A nova revelação está reservada no preenchimento dessa lacuna, explicando a causa das terrenas misérias da vida, qual a pluralidade das existências. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Eu gravei toda a primeira parte do livro Céu e Inferno na TV Nova Luz. Quem conhece a Yasmin Madeira? Está lá. Tudo gravado com ela, parágrafo a parágrafo. Avancemos. Capítulo 6, a doutrina das penas eternas. A senhora tem filhos? Quantos? 4. 2 vão para o céu com a senhora, que são do bem. 2 são uma peste e vão para o inferno. A senhora fica em paz no céu vendo 2 filhos seus no inferno? A frase de Chico Xavier, a oração das mães arrombam as portas. Qual mãe que fica em paz no céu? Ela prefere largar os 2 filhos dela no céu que estão tranquilos e descer aos infernos, porque os filhos dela que estão no inferno nunca mais poderão voltar para o céu. E Jesus diz que nenhuma das ovelhas do rebanho se perderá. Gente, é falta de raciocínio.
Está na palavra de Jesus. Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. É do comportamento seu, meu, de fofoca, maledicência, de pornografia, de álcool, de maconha, dos vícios morais que nós carregamos na nossa cacunda aí. Para quem não sabe o que é cacunda, é costa. Deu para entender? Espiritismo é doutrina de libertação. Vamos lá, vamos. Capítulo 6, doutrina das penas eternas. A alma que tem pecado morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai. Tem gente acreditando que aquela criança que morreu cedo com 1 ano é porque o avô dele, o bisavô dele, fez um pecado que ficou na herança. Não, ele é o bisavô que voltou. Na justiça divina da reencarnação. Temos que pensar nisso? Temos. Capítulo 6, doutrina das pernas eternas. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que se tem cometido, se observou os meus preceitos e a obra segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. Anota aí, João 10, 10. João 10, 10. Eu vim para que tenhais vida. E vida em abundância. Não existe morte. Qual o contrário de dia? Noite. Qual o contrário de maio? Qual o contrário de frio? Quente. Morto. Quem? Quente. Muito bem. Qual o contrário de morte? Vida. Qual o contrário de vida? Morte. Não, vida. Adoma. Vida. Não existe morte. O Espiritismo matou a morte, matou o céu, matou o inferno, matou o purgatório, matou o limpo, matou isso tudo. Céu, inferno, vamos ver com Emmanuel daqui a pouco o que é. Vamos lá? Vamos. A alma que tem pecado morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai. E o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. O filho dele cometeu um homicídio. Aí, como o pai vai e diz assim: peraí, seu juiz, pena de 10 anos para o meu filho, eu vou pagar a pena no lugar dele. O juiz diz: tudo bem, solta o filho e prende o pai. É assim? Não! Não é assim. Será que a justiça dos homens é melhor do que a justiça de Deus? De jeito nenhum. Vamos lá? Mais um. Já não passa. Porque já falei bastante, tá? Agora nós vamos para o capítulo 7. Dá para ler aqui? Especial. As penas futuras, segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. E o Código Penal da Vida Futura. Gente, aqui que está o ó do Borogodó. Código Penal da Vida Futura. Se a justiça na Terra tem o seu Código Penal, Allan Kardec vem nos trazer, orientado pelos Espíritos, o Código Penal, as leis que você vai enfrentar quando desencarnar, seja branco, negro, amarelo, sangue nobre, sangue plebeu, não importa, temos que pensar nisso. Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. 33 degraus. Por acaso. 33 degraus. Vamos lá? Primeiro, nós vamos pegar só 3. Primeiro, não vamos pegar os 33, não, fica calmo. Leia comigo. A alma, vamos lá? A alma, o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Deu para entender? O que eu não consigo, eu vou ter oportunidade de continuar no mundo espiritual. Vamos lá? O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou
de pureza ou impureza? Você que sabe. Depende de quem você anda convidando para fazer o seu carnaval ou a sua reunião mediúnica pessoal. Dá para entender? Vamos em frente? Vamos. Segundo, vamos lá. A completa felicidade prevalece a perfeição. Isso é, a purificação completa do espírito. Como é que consegue purificação completa? Vocês sabem? Eu vou sair dessa encarnação com duas frustrações. Primeiro, eu queria ter estudado com Dumbledore. Não consegui me inscrever na escola do Dumbledore. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Dumbledore. Quem sabe de quem eu estou falando? Ninguém? Uma sabe. Duas. Três. Ninguém sabe não? Lumos. Harry Potter. E ele transforma ele no homem mais bonito do mundo. Lumos. E eu levo ela para os 20 anos de novo. Gente, isso é fantasia. Não tem fantasia na vida eterna. Purificação completa do espírito. Então eu vou sair com a frustração que eu não consegui ir para a escola do Harry Potter. Brincadeira, gente. Qual que é a segunda frustração? Eu queria ser discípulo daquele homem verdinho, orelhudo. De quem eu estou falando? Mestre Yoda. Eu pensei de cavaleiro Jedi com espada Jedi na mão. Matava metade aqui hoje, ele vai matar mais tudo com o mundo espiritual. Brincadeira. Espiritismo é transformação moral. É cada dia vencer toda a imperfeição por sua vez, causa sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo, toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. A gente chegava no Chico Xavier, eu convivi com o Chico 28 anos, gente. A gente chegava no Chico Xavier, ele falava Cisco Xavier, um caco de gente. Divaldo falava, a doença do Chico mata a saúde da gente. Psicografava 6, 8 horas sem levantar para ir no toalete, sem beber água, sem nada. Depois atendia a fila até a última pessoa. E a gente concentra meia hora da reunião mediúnica. Isso é assim, nossa, percebi um espírito bravo hoje. O orador passa 1 minuto, o pessoal começa a olhar no relógio. Comigo é assim, quanto mais olha no relógio, eu conto mais no caso. Eu conto mais no caso. Como é que fica? Vamos avançar? Vamos. Oitavo. Vamos ler. Olha lá. Sendo O bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal, que não tenha consequências fatais. eu vou cometer um pecadinho. Eu estou namorando a Valéria, mas tem uma vizinha ali que está dando bola para mim. Está fazendo assim para mim. A Valéria ali está vendo, ela está viajando. Ela foi num congresso. Eu vou pular cerca só uma vez. Ninguém está vendo de madrugada. Você não anotou, anota agora aí. Paulo, Coríntios, 12:1. Né? Então, ninguém está vendo. E a nuvem de testemunhos em volta de mim. Tá? Aproveitar que ela distraiu, eu vou roubar a caneta dela. Não, a caneta não faz falta para ela. Não tem dinheiro para comprar um monte de. Eu roubo uma caneta. Quem rouba 1 centavo, rouba 1 milhão. Tu te tornas eternamente o responsável, Falcão. Aí depois vem aquela enxaqueca que médico nenhum cura. Vem aquela úlcera que não tem endoscopia que cura. E a pessoa fala, eu não sei que mal eu fiz a Deus. Mesmo o povo da roça fala mal. Eu não sei que mal eu fiz a Deus. Não fez mal nenhum a Deus. Você fez a sua consciência. Você é responsável. Deu para entender? Essas dores que te visitam, Falcone, nós vamos ver daqui a pouco o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estão registradas na sua história.
no seu perispírito. Capítulo 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Eu comprei um carro em 60 prestações no consórcio. O carro já foi sorteado, está na minha garagem. Ele é meu? Ainda não. Falta só uma prestação. Se não tiver salvo, o oficial de justiça vem e leva o carro. Por que eu fui assumir uma dívida que eu não conseguia pagar? Vamos lá? Vamos. Capítulo 8, os anjos. Não anjos igual nós vimos lá, de asa grande, protegendo a criança. Aqui agora, gente, se vocês vissem o que os espíritos benfeitores estão fazendo, retirando o fluido dele e aplicando nele, retirando o fluido dele e aplicando nela, cirurgias não são mais necessárias pela mão do arigó, pela mão do médium, do canivete. Os espíritos hoje, aquilo foi uma época da doutrina espírita, hoje são reuniões, nas reuniões públicas, nos grupos de estudos. Tem tratamento espiritual na casa? Tem grupo de estudos. Grupo de estudos. Vamos lá? Vamos. Aí, peraí, volta um. Temos o capítulo 9, os demônios, eu acabei de falar com ela. Se você ainda acredita em demônio de chifre, de rabo, de não sei o quê, tem que atualizar seu programa, para estudar mais espiritismo. Aí nós vamos para o capítulo 10, intervenção dos demônios nas modernas manifestações, é a pergunta 459, é a pergunta 462. Temos que tomar juízo. Vamos avançar para poder acabar esse parte da proibição de evocar os espíritos. Tem alguém aqui do mundo do direito? Alguém aqui é advogado? Ninguém? Certo? O que é? Você pode no direito lançar uma lei, um artigo na lei, dizendo assim: é proibido encostar a mão nas nuvens. Você tem como encostar a mão nas nuvens? Só se for parapente, né? Sei lá como é que faz. É proibido tocar os anéis de Saturno. Todo brasileiro está proibido de tocar os anéis de Saturno. No mundo do direito você não pode fazer uma lei que é fantasia. Mas, e tirar a vida do próximo? Aí você pode gerar uma série de leis e subleis daquilo. Então, se Moisés proibiu evocar os mortos, é porque isso é possível. Não dá tempo de eu explicar aqui. Mas foi um abuso. O povo hebreu ficou 400 anos escravo no Egito. E aí? Os egípcios invocavam os espíritos para tudo. A coisa ficou séria. Segunda parte. A segunda parte vai falar de exemplos. O passamento, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos. Aí você vai ter toda uma explicação, passo a passo, de vários espíritos que comunicaram, dando explicações sobre isso. Dá para entender? Cada uma dessas partes é cheia de recursos e possibilidades para aprender. Esse menino aqui, eu posso dar uma caixa de lápis de cor para ele, dar figuras e pedir, já está com a mão no bico, com medo da mão. Esse é ó, lei de conservação, capítulo de parte terceira do livro dos Espíritos. Agora, se ele for colorir desenhos, ele ainda não tem controle motor. Ele pega o lápis e a cor vai passar para fora da linha. Mas daqui a pouco ele aprende a contornar, daqui a pouco ele aprende a ler, aprende a escrever, aprende até a largar o livro. Dá para entender? Mas cada fruta amadurece na época certa. Está com pressa? Planta couve, alface, rabanete. Com 60 dias você está colhendo. Está com tempo? Planta coco anão, manga de enxerto. Com 5 anos você está colhendo. Está com tempo? Planta pinhão. Planta tâmaras. Uma tamareira. Um pinheiro,
demora de 70 a 80 anos a produzir frutos. Deus me livre e guarde, eu não vou poder comer no fruto dessa tamareira, eu não vou poder comer no fruto desse pinheiro. Mas se você está comendo pinhão hoje, e está comendo câmaras hoje, é porque alguém, ou você talvez tenha plantado. Quem pensa em ter vida eterna, carnaval, foguear fogo. Quarta-feira de cinza eu vou lá e passo a cinza dos capuchinhos na testa e estou ali. Acorda, Falcão, você está brincando com fogo. Vamos em frente. Vamos. A insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. A carne é fraca. Eu bebo porque a carne é fraca. O espírito é que é fraco. Não é a carne. Chega perto do defunto no caixão, a carne está ali. Dá a pinga para ele, enfia a faca nele, os parentes dele matam. Não é? Ele vai sentir dor? Não. Então não tem carne fraca aqui. Tem espírito fraco. Vai para a academia e faça atividade física, por quê? A mulher tem um hormônio chamado, como é que é o nome do hormônio da mulher? Progesterona. E progesterona, levanta a mão fazendo favor, come osso, devora osso. A mulher tem mais osteopenia e osteoporose. Levanta a mão, fazendo favor você. Chega o braço para cá. Qual que é o hormônio principal do homem? Testosterona. Testosterona come carne. O que tem de gente aí caindo nos pedaços, por quê? A única atividade física que faz é o dedo polegar no controle remoto. Por isso não pode no celular. Vamos carregar peso, gente. Vamos malhar. Para quê? Para você fazer musculação. Chegar aos 90 anos dançando forró. Eu quero dançar forró na minha festa de 100 anos. Se papai do céu vai deixar ou não, é problema dele. Eu faço a minha parte. Faço academia 2 vezes por semana, 3. Danço de 6 a 10 horas por semana. Por quê? Ó, perna, braço. Não é para virar meu filho. Meu filho, o que eu tenho de coxa, meu filho tem de braço. Sarcopenia. Anota aí, pesquisa, sarcopenia. Homem e mulher tem isso. Cuida do corpo, porque senão não é que fica. Mas a alma, se Divaldo conseguiu chegar onde chegou, sem fazer musculação, imagina se ele fizesse. Chega você aos 200 anos. Vamos lá? Vamos. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais do que instrumento da dor. Aquele é paciente. Eu dou uma chicotada nele. Tof! Vai doer na carne, através dos nervos, dos músculos. Mas eu posso dar uma chicotada nele com a língua, que dói 10 vezes mais do que uma chicotada do capataz. Eu posso destruir a vida dele e da família dele com uma canetada. Com uma canetada. Qual que era o instrumento de morte na Revolução Francesa? Vocês sabem quem inventou a guilhotina? Um médico francês, chamado Dr. Guillotin. Acabou se entrando na conspiração. Onde é que ele morreu? Guilhotinado. Quem procura, não tem chifre na cabeça de cavalo, mas você procurar, você encontra. Você reencarnou para ser feliz, mas você quer roubar a caneta dos outros. Você quer roubar centavo, quer roubar real, quer roubar dólar, quer levar vantagem. Eu sou um médium do Centro Espírita Amor em Deus. Eu tenho direitos adquiridos. Eu recebo guia da casa. Eu quero o primeiro lugar. Jesus disse, quando for convidado para uma festa, não senta no primeiro lugar, senta no último.
Porque se você envelhecer de Espírito Santo, alguém te convida para a primeira cadeira. Você chega e esparrama na primeira cadeira. Aí chega o seguinte: você dá licença, essa cadeira aqui está reservada para o prefeito, para não sei quem, você dá lá, por favor, na frente de todo mundo, vai passar pelo meu chão. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Vamos lá? Vamos. A alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. Você traz de outras encarnações acertos de consciência. Na época do namoro, ele chama ela de minha coelhinha, ela chama ele de meu gatinho. O tempo passa, o tempo voa. Eu encontro com ele na rua Alfa e pergunto: tudo bem, fulano, como é que vai? Não sei o que, a gente já pensa, você pensa de mim, fulano. Ele fala: aquela santa sem S está lá em casa. Acorda. Tem gente que ainda não caiu a ficha. Eu encontro com ela: menina, que bom te ver, como é que vai? E fulano, aquele burro desconheciador está lá em casa. Quando namora, o bicho é fofo, macio, gostoso. Casou. Acabam as delicadezas, as gentilezas, a atenção, o carinho, a cumplicidade, na maioria das vezes, pelos homens. E o bicho agora morde, dá coice, cajararaca, aquele cascavel. Como é que faz? Vamos voltar no Pequeno Príncipe? O que faz o jardineiro amar as suas rosas é o tempo que ele dedica. O que faz essa mãe amar o filho, ou se ela é avó amar o neto, é o tempo que ela larga esse marmanjo, põe no chão, põe na cadeira aqui. Não. Por isso, colo de mãe, colo de vó, é bom demais. Minha mãezinha querida. Quem lembra disso? Dá para entender? Vamos lá? Vamos. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Está tudo aqui embaixo. Está tudo aqui embaixo. Na mensagem que você recebeu, está aí, ó. youtube.com/Falcone Espiritismo. Ao longo dos próximos 10 dias, esse material vai todo para lá. Seminário em Além Paraíba. Vamos em frente? Vamos. Na transição da vida corporal para a espiritual, o passamento. Produzisse ainda um ou outro fenômeno de importância capital de perturbação. Há uma experiência, um torpor, uma paralisia. Para reencarnar, foram 9 meses na barriga da mãe. Mais 7 anos para completar o ciclo de reencarnação. O camarada desencarna hoje, semana que vem a família dele está no centro espírita querendo notícia. É notícia. Porque não deu as obras que tratam do assunto. Temos que pensar. Temos que pensar. Como é que está a mamãe? Como é que era a mamãe na Terra? Era uma peste. Continua a peste. Cada um, se aqui fosse o plano físico, aqui o plano espiritual, cada um de nós vamos acordar no mundo espiritual, no céu ou no inferno, que criamos, alimentamos e fizemos acontecer na nossa vida. Eu aqui não levo desaforo para casa, homem que é homem não chora. Ainda acredita nisso, Falcone? Fala com o Falcone assim: Falcone, atualiza os programas que estão rodando na sua vida. Temos que pensar. Temos que pensar. Ah, mas todo mundo rouba. Ah, mas todo mundo fuma. Ah, mas todo mundo trai. Eu não sou todo mundo. Eu sou eu. Eu tenho código. Eu sou espírita. Eu tenho conhecimento que nem todo mundo tem. Temos que pensar. Vamos em frente? Vamos. A perturbação da morte perdura por um tempo indeterminado.
variando de algumas horas a alguns anos. Quem aqui trabalha em reunião mediúnica? Levanta a mão, além de mim. Quem mais trabalha? Quantos espíritos comunicam na reunião mediúnica que não têm consciência que morreram? Leia André Luiz. Você vai almoçar na sua casa, tem parente desencarnado sentando à mesa e comendo junto com você. Ai, favor. Leia Missionários da Luz, capítulo 13 a 17, a reencarnação de Segismundo. Para esse espírito vestir esse corpo desse menino aqui, um monte de gente assinou com uma varista nas costas da duplicada da reencarnação. Nós vamos ver daqui a pouco no projeto reencarnatório. Como não vai ter intervalo mesmo, é oração e vigilância, mas é meia-noite. Amanhã sai nos canais de televisão, desencarnação em massa de espíritas em Alencar. Perguntar que foi envenenamento? Não, fome. Vamos. Aí, a segunda parte tem tudo isso. Falcone, meu filho suicidou. Gente, atendimento fraterno. Se essa mãe, se essa avó não leva uma criança, as crianças, o jovem, para a educação espírita da criança e do jovem, como é que vai crescer com a educação espiritual? Crescendo dentro do centro espírita, tem muitos que vão. Se você não faz o culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, não acostuma. Por que eu tenho oração? Faço oração todo dia, porque aprendi com a minha avó, com a minha mãe, lá no catolicismo, com 3, 4, 5 anos. A minha Alice, com 2 anos e meio, entrando na FEAC no meu colo, virou para mim e falou assim: papai, posso fazer a prece? 2 anos e meio. Eu falei: pode. Você vai fazer direitinho. Se eu errar, você me ajuda? Ajuda. Fomos para o palco. Disse: gente, a Alice quer fazer a prece. No meu colo. FEAC lotada de gente. O microfone era tipo esse, mas era um sorvetão, sem fio. Eu peguei a Alice aqui e peguei o microfone e coloquei perto da boquinha dela. Ela tomou o microfone da minha mão, segurou com as 2 mãozinhas e falou para o pessoal assim: fecha os olhos. Tem uma trabalhadora da casa, a Valéria conhece, Jussara, estava sentada numa das primeiras cadeiras, ficou olhando para Alice, todo mundo fechou o olho. Ela virou para a Jussara e falou assim: fecha os olhos. A Jussara fechou os olhos. E ela começou: Pai nosso que está no céu, santificado. Aquela vozinha de criança de 2 anos. Por que Alice, com 2 anos e meio, sabia fazer o Pai Nosso? Porque é um espírito de alta hierarquia? Não, porque a mãe e eu fazíamos em voz alta com ela: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Com 2 anos e meio, ela tinha escutado 365 vezes 2 vezes e meia. Então, meus queridos, agora você não ensina Pai Nosso, não ensina oração à criança, não leva ao centro espírita, não cresce com a disciplina, com a metodologia. Como é que faz? Vai apanhar muito. Temos que pensar nisso. Vamos avançar? Vamos. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno, purgatório, começa dentro de nós mesmos. Onde está o reino do céu? Dizia Jesus. Dentro de nós. Céu, inferno e purgatório é dentro. Você é do bem? Céu. Você só anda fazendo maldade? Inferno. Vamos seguir? A má intenção já é moído para o purgatório e o mal infinitamente positivar já é nosso, que é o princípio da fé. Deu para entender? Assistam novamente o filme Nosso Lar. Ele está em nosso lar. Vai descer a terra pela primeira vez. Ele vem à terra. Onde é que ele quer ir? Na casa dele. Quando ele chega na casa dele, que ele entra no hall, cadê o meu retrato aqui na porta? Na recepção. Não tinha. Quando ele entra na sala, 2 filhas, a esposa e um cavaleiro.
E uma das filhas diz assim: mamãe, estou com saudade de papai. A mãe vira e fala assim: já falei para parar de falar do seu pai. Seu pai morreu, acabou. Ele leva um susto. E logo, logo ele percebe que aquele cavaleiro ali era o substituto dele. A mulher dele havia colocado um par de chifre nele. Gente, ela colocou um par de chifre nele. Ele desenganou. Viúvo, diz o ditado popular, ele morre. Vocês estão vendo? O negócio é bravo. Já enterrei duas. Você quer ser terceira Estou de olho na pensão dela. O negócio é bravo, gente. Ele leva um susto. Ele entra em desequilíbrio. A cena do filme, ele está numa varandazinha e tem 4, 5 degraus. Quem lembra da cena? Ele está cercado pelo plano da casa. Ele vai entrando em perturbação. Em cada degrau que ele desce, a casa começa a desmanchar. Desmancha tudo em volta. E ele se vê onde? No grau. Céu e inferno são estados de alma. Em questão de segundos, André Luiz voltou a um grau. Quem é que aparece? Uma mulher. Narciso. André, acorda! Desperta! Desperta, ó tu que dormes, é no Evangelho. Saia do túmulo da ignorância e venha para a luz do Cristo. E ele recorda. E a gente fica chorando. Minha esposa me abandonou, me traiu, fugiu com o motorista de caminhão. Vai com Deus! Vamos ver meu marido, não sei o que. Vai com Deus! É devolução, é dela, é dele, deixa levar. É agradável? Não. Estou brincando com coisa? Sério. Vamos em frente? Evandro, vamos ler? O céu começará sempre em nós mesmos e o inferno pelo tamanho da rebeldia de cada um. Você me desculpa, mas eu não concordo com essas coisas que Deus fez. Fotógrafo, você acredita na lei da gravidade? Responde o que eu te pedi. Não. Se você gosta, se você não gosta, se você brigou com Deus, é problema seu. Acorda. Deu para entender? Ou você anda no trilho, porque se você pegar a trilha, você perde o trilho da vida. Vamos ler? Estudando o céu e o inferno, Allan Kardec, primeira parte, capítulo 7, ao 21º Código Penal da Vida Futura. Vamos ler? A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. Sabe por que eu estou assim? Porque meu pai me batia quando eu era criança. Porque a minha mãe, porque a minha avó. A psicologia chama isso de transferência. Sabe por que eu estou assim? Cara, o presidente do Brasil, dá para ser feliz com esse presidente? Seja ele quem for, não estou falando de política. Sabe por que eu estou assim? Por causa do síndico do prédio, aquela peste do síndico. Você sabe o que significa a palavra síndico? Italiano, é prefeito. Ele é que é autoridade. Para de pôr culpa nos outros. Vamos lá continuar? Salvo se a ira de origem, quer provocando pelo exemplo, quer não impedindo quando poderia vencer. Código Penal da Vida Futura. Vamos lá? Vamos. Ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Eu e Valéria conhecemos um camarada que saiu em lua de mel após uma festa de casamento de milhares e milhares de reais e voltou numa lua de céu. Eu estou citando um caso que é muito próximo a nós, mas eu conheço um monte. Sai na lua de mel
e já volta na luz. Hoje a turma fala assim, pai, mãe, eu estou casando, mas não desmancha meu quarto, não. Não é possível. Dá para entender? Vamos lá? A morte É simples, mudança de veste. Somos o que somos. Vamos acordar no mundo espiritual com a cara que temos em espírito. Não adianta fantasia, não adianta eu estar coberto de joias, um carro conversível lá fora, de braço dado com a Miss Brasil. Olha a minha vida. Estou acendendo charuto com nota de $100. Na hora de chegar no mundo espiritual, Falcone, tu vai tomar uma rasteira. Vamos lá, vamos. Vamos lá? Allan Kardec, livro Céu e Inferno. Tanto o céu Quanto o inferno são estados de consciência e não lugares específicos no plano espiritual. Leopoldina para lá, Sapucaia para cá, Três Rios para lá, e o céu, e o inferno. Deu para entender? Temos que pensar. Vamos lá? Vamos. A paciência e a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. A paciência ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer e alcançar o céu. Diga. Tranquilo? Vamos lá? A Durante a vida é por vezes uma consequência do orgulho, que recusa dobrar-se e confessar seus erros. eu tenho erros. Coloque-se no seu lugar, você é 10 vezes pior do que eu. O mal será sempre o mal, mesmo que muitos o pratiquem. O bem será sempre o bem, mesmo que poucos ou quase ninguém o pratique. Você decide que lado você quer ficar na história da vida. Certo? Então nós temos que pensar nisso. Olha lá. Reencarnação. Castigo divino. Reencarnação não é uma questão religiosa, ela é uma lei natural da evolução espiritual. Você acredita na reencarnação ou não? Não. Então, você é um espírito reencarnado. Mas, Falcone, eu já estudei reencarnação, estou engasgado com ela. Fica tranquilo. Allan Kardec diz que demorou meses para digerir a reencarnação. Ele era de família católica, depois foi estudar com Pestalozzi em Yverton, na Suíça. Protestante, como é que faz? Reencarnação, castigo ou oportunidade? Tem uma palestra gravada no YouTube sobre isso. Toda quarta, todo sábado no youtube.com/Armando Falcone, Falcone Espiritismo, eu estou liberando palestras antigas minhas. Então, meus queridos, nós temos que pensar nisso. 15 de fevereiro de 2025, eu apliquei este seminário na FEAC, começando pedindo desculpas. Por quê? Porque quem vem aqui falar para vocês sobre céu, inferno, ficha reencarnatória, como estou, de reforma íntima, é alguém que ainda não realizou isso. Será que se o Falcone desencarnar hoje, desencarnaria com nota acima de 5 ou abaixo de 5? Não sabeis? Só eu. É segredo seu. É segredo seu. É segredo seu. Quem vê cara, não vê coração. A roupa, as joias, os bens externos, o hábito não faz. Dá para entender? Temos que pensar nisso. Então, olha lá. Reforma íntima é fazer o reparo, volta, de um avião que já decolou. Chico Anísio dizia que não gostava de andar de avião. Por quê? O avião está defeito lá em cima. E a oficina está? Coisa de Chico Anísio. Acorda
abandonar o seu espaço, seu ambiente, deveres, para poder se melhorar. Nossa vida, nossa encarnação é o meio do nosso aperfeiçoamento. Reencarnar é recomeçar. Nós somos roteiristas do filme da nossa vida. Onde está isso? José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. Está lá. A frase não é minha. Se fosse minha, eu colocava embaixo. A mão não falou assim. Não é meu? Por isso eu tenho que fundamentar. Não é falconismo. É espiritismo. Gostou, bem? Não gostou, amém. Você pode não gostar da maneira que eu estou apresentando. Eu posso estar sendo rude, eu posso estar falando grosso. Eu posso estar falando muito devagar. Imagina o cara chegar aqui e falar assim: prezadas senhoras, prezados senhores, eu vim aqui falar de motivação. Motivação é algo muito importante para a sua evolução. Gente, a metade já está dormindo, a outra metade já babando, a outra metade já tem desdobramento, até quem não é médio de desdobramento já tem desdobramento. Eu falo com voz firme que é para ninguém dormir. Acordado? Olha! Cutuca quem está do seu lado, não deixa fechar o olho, não. Nós precisamos ter consciência disso. Se você está guardando ser melhor para trabalhar, menina, vem trabalhar com a gente no grupo de estudos. Falcone, quem sou eu? Ainda tenho muitos pecados. Vamos montar uma reunião de estudo do Evangelho? Ih, Falcone, não tem tempo. Fulano, vamos começar. Falcone, não posso, meus netos, meus filhos. Arruma tempo para Jesus. O que o padre Marcelo canta? A mulherada fala o padre Fábio, lindo, fofo, maravilhoso. Eu gosto do Marcelo. Não tem nada contra o Fábio, não. Mas o padre Fábio diz: quem souber, canta comigo. Segura na mão de Deus. Você sabe, pode cantar. Segura na mão de Deus e ela te sustentará. Vai. Quando o camarada lá no terreiro bate o atabaque dele e canta Saravá Maria Conde Rainha. Gente, é Deus falando pela boca do cara que está cantando quando o árabe sobe na torre lá e fala Alá. É Deus falando pela boca dele. Deu para entender? Senão você vai vestir aquele negócio. Vem com o amor em Deus. Que o amor em Deus. Não fala o nome do outro centro aqui de fora. Aquele. Kardec. E ela é fraca. Eles lá são os fofoqueiros. O guia do amor em Deus é forte. Mas tem espírita que ainda pensa assim. Acorda. O pessoal briga na FEAC com as regras da FEAC e vai e fura o centro. Fala, Mateus não está na FEAC mais. Mateus veio comigo e disse, Mateus está lá, está aqui, está lá, me explica como o vento sobe em toda parte. Temos que ter juízo, gente. Vamos lá? Olha onde tudo começou. Um ambiente mais simples do que esse. Você gostaria de nascer, irmã? Entre animais? Olha o conforto, você reclama? Como é que fica? Somos espíritos imortais, criados para a felicidade e para a pureza. Portanto, o nosso destino é a pureza, a bem-aventurança espiritual. Mas por que Jesus não trouxe com ele a equipe de anjos, de falanges, de mentores, de alguns cristos do sistema solar? Porque ele quer que você se torne um Cristo. Ele quer que você se torne um ponto de luz. Deixai brilhar a vossa luz.
Vós sois deuses. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Acho que Jesus cochilou na hora que ele falou. Eu estou tão fraco. Lembra daquela galinha da Angola? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você não é galinha da Angola, não, meu filho. Acorda. Jesus e Nicodemos. Ninguém verá o reino de Deus senão. Cadê a outra lá, pequenininha? Sai. Se não nascer de novo. Está lá. Assistam The Chosen. Quem aqui já assistiu The Chosen? Na Netflix. Maravilha. É, isso que eu ia falar, não tem nada a ver. Dá para entender? Bezerra de Menezes, numa reunião espiritual com Bezerra de Menezes, está no livro, capítulo 12, Momentos de Ouro, irmão X, Francisco Cândido Xavier. Olha só. Ih, não dá para ler. Saiu, trocou de computador, desconfigurou. A mãe dos pequenos, a mãe das crianças, podem descer, só quem tem criança, viu, gulosos? Cara, tem comida que sobra para os adultos? Tá bom. Quem tem criança lá embaixo na educação espírita da criança e do jovem, pode ter, só da criança, do jovem não. Quer que arruma rapidinho? Hein? Quer que arruma rápido? Mas deixa eu ver se o próximo também vai estar. Pera aí. Tá. Pera aí. O próximo também tá? Tá. Tá. Então tá. Enquanto você arruma esse pedacinho aí, e lembra que o ditado tem que arrumar outros que vai dar problema. Gente, alguma pergunta até aqui? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou lascar. São 3 ou 4 slides. Esse aí. Alguma dúvida? Diga. Espera aí, vem cá, fala aqui no microfone, que senão eu não entendi, provavelmente a maioria não entendeu. Não entendeu porque o som não chegou. Como é que eu sei, no meu entendimento particular, o passo que eu estou da minha evolução espiritual? Você tem conta bancária? Como é que está a sua conta bancária? Não fala não, só pensa. Você tem capital para comprar outra camisa igual a essa? Para comprar outro cordão igual a esse? Provavelmente sim. Você tem carro? Motocicleta? Bicicleta? Você tem capital para comprar outra bicicleta? Você tem capital para comprar, para pagar outra faculdade para você? Então você vai saber como é que está a sua conta bancária. Como é que está seu currículo? Você tem quantos anos? Eu ensino. Não fala, só pensa. Tá? Quantos diplomas você tem? Já completou um curso superior? Não completou? Teve oportunidade? Fez um curso técnico e já está trabalhando? Como é que está você no mercado de trabalho? Você tem como fazer uma... Como é que é seu nome? Você tem como fazer uma autoavaliação da sua ficha financeira, emocional? Não fala, só pensa. Como é que é a sua vida sexual? Caiu na sua rede de peixe? Você não corre atrás para de cair na rede, você fatura? Entendeu como é que é? Você tem como fazer uma avaliação da sua vida sexual? Tem. Eu tenho como fazer a minha? Você está com 25, eu estou um pouquinho na sua frente. Verdade que eu tenho, fala. 60? 70. O Biá tem mais energia do que muita gente de 15. Né? A Valéria fala, você é doido. Então o que acontece? Da mesma forma que você pode fazer uma avaliação da sua vida em vários setores, faz silêncio. Faz silêncio. E pensa espiritualmente, como é que eu estou? Como é que eu estou dentro do meu programa reencarnatório? O quanto eu já cumpri até os 25 anos, o que eu deveria ter cumprido até os 25 anos? O quanto você envenena o seu corpo, a sua mente com o que não deve, o quanto você alimenta seu corpo e sua mente com o que deve. Começa a fazer essa conta. Daqui a pouco você vai aprender. Nós vamos escrever isso já. Você vai colocar no papel. Até o fim do dia, se você não tiver, eu faço uma atendimento fraterno com você no final do dia. Tá bom? Conseguiu? Excelente pergunta. Tá bom? Parabéns. A reunião alcançava a parte final e na organização mediúnica Bezerra de Menezes retinha a palavra.
O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando um companheiro o avejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Você ouviu alguém falar isso? Você já falou isso alguma vez? Estou cansado de tactufismo. Falo uma coisa e faz outra. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo, intolerância, avareza, ciúme, cometo desatenções, disparates, reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Serve para você, Fábio? O cara está falando com Bezerra. Ainda não venci a desconfiança nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafundo-me nos erros da vaidade e do orgulho, involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. O cara está confessando por Bezerra. Como é que eu faço? É você perguntando aí, o companheiro da pergunta. A ambição mora comigo, e por isso agrido todos os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Qual a sua religião? Estou procurando ser espírita. Você não está procurando, não. E ser espírita não é santidade, é sanidade. Deu para entender? Qual que é a pergunta que nós fazemos? Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Olha o que Bezerra de Menezes responde. O venerável orientador espiritual respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristã, eu fazia força para correr atrás de todos os problemas. E agora, que sou cristão espírita, faço força para fugir de todas as mazelas. E sorrindo, disse: como vê, há muita diferença. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para tornar-se melhor a cada dia que passa. Mateus Fraga diz o seguinte, eu cito sempre ele, gente, porque ele psicografa pela minha mão, ele fala pela minha boca, são 70 menos 14, 56. Ele diz o seguinte: só cai no abismo quem chega perto do abismo. Se eu der mais um passinho para frente e não me equilibrar, vou cair nos braços desses dois aqui. Deu para entender? O que é abismo para você? Pode não ser para ele, que já venceu. O que é abismo para você? Pode não ser para ele. O que é abismo para vocês três? Pode não ser para ele. Então, cada um sabe aonde tem o seu calcanhar de abismo. O Corcunda sabe como se vê. Quem assistiu Gina Lollobrigida e Anthony Quinn? O Corcunda, Gina Lollobrigida, não, Sofia Loren. Deu para entender? Então nós temos que pensar nisso. Seguindo, vamos lá? O serviço é o nosso campo de iluminação. Acorda, vamos lá? O serviço é o nosso campo de iluminação. Jesus espera-nos a presença. Segura na mão de o seu mentor espiritual já basta. Segura na mão de Kardec. Leia Kardec pelo menos 30 minutos por dia. Estou em crise. Liga para o SOS Press. Eu deixei esse cartaz aqui há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Olha o cartaz novo ali. Ó. Mudou o cartaz, mudou o telefone, não é mais de disco. Mais de 2 milhões de telefonemas atendidos de brasileiros no mundo inteiro. Mais de 350 trabalhadores se revezando de 3 em 3 horas em 4 linhas telefônicas. Estamos passando para 6 linhas telefônicas.
Ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas. Tem pilhas aqui, ó. Pode pegar, aqui, ó. Levar quantos quiser. Desde que não seja para guardar na gaveta, nem para fazer rascunho. Pode levar, se acabar, tem outro monte ali. Vamos levar isso para o maior número de pessoas. Vamos pensar nisso. O que eu disse? Reforma íntima é fazer um programa, um reparo num avião que já decolou. Nosso programa recarregador está em movimento sempre. Sempre. Agora, estou voltando. Vamos lá? Vamos. Muitas vezes eu me sinto como um verbo, uma lesma que rasteja. O dia que Chico Xavier disse isso, Emmanuel bateu nas costas dele e falou assim: respeita a irmã mesma. Ela está cumprindo a missão dela 100%, você está cumprindo a sua. Como é que faz? Olha aí, gente, nosso querido Chico Xavier. Vamos lá, vamos. Pega a sua folha de papel. Cadê a folha de papel? Você vai escrever agora aqui atrás. Põe a folha de papel nessa posição. E você vai fazer, olha para mim, aqui e aqui, o que eu vou mostrar no quadro agora. Ó, olha lá. Faz isso e isso. Tá vendo? A folha nessa posição. Se você já escreveu nos dois lados, pede outra folha. Levanta a mão e tira outra folha. Olha lá, tem gente querendo folha. Tem gente querendo folha. Tem folha ainda? Olha, quem quer folha e lápis, levanta a mão aí. Olha lá. Fez os dois retângulos? Agora você vai escrever ali, ó, PR, pequenininho. E aqui, você vai escrever FR. FR. Todo mundo fez? Agora, companheiro, como é que é seu nome? César. César. César, vai começar a sua resposta agora. Tá bom? PR. O que é PR, gente? Programa Reencarnatório. O que é FR? Ficha reencarnatória. Vencemos o bloco 1. Vamos avançar? Vamos. Memórias, planejamento, ficha. Quem sou eu? Nada está parado, tudo está em movimento. Vamos lá? Ao retornar ao mundo espiritual, o espírito passa por uma série de reflexões, percebendo a necessidade de mudança de sua condição espiritual. A partir daí, precisa ter a convicção de que realmente mudou. Eu me lembro da música. Nada do que foi será do jeito que a gente viu há um segundo. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Dá para entender? Minha vida está tão parada, não acontece nada comigo. Como pai do céu, nem um urubu para me acertar. Joguei pedra na cruz, eu fui chiclete na cruz. Levanta, acorda. Vamos lá, vamos. O melhor instrumento para provar essa mudança é a reencarnação. Ao céu e inferno de novo. Vamos lá? Que oferece o esquecimento do passado, permitindo que os espíritos se reencontrem. Por esse motivo, temos a possibilidade de reescrever nossas histórias de vida. Por que precisamos renascer? Anota aí, André Luiz, lá na frente. Nesse pedacinho aqui, não. Esse aqui você vai deixar quietinho aqui. Anota aqui, do outro lado. Ô, preguiçoso, cadê os retângulos? Sol nas almas. André Luiz vai dizer que cada dia é uma página em branco no diário da eternidade possa encher de bênção ou maldição, luz ou treva, paz ou guerra. Quem decide? É o presidente? É o prefeito? É o síndico? É o seu marido? É seu filho? Sua esposa? Sua sogra? Sua nora? Deus me livre. Vamos lá? Vamos. Primeiro, eu preciso esquecer o que eu fiz e o que me fizeram.
Segundo, eu preciso esquecer o que os outros me fizeram. Terceiro, eu preciso facilitar que os outros não me encontrem. Por isso que eles escondem a gente num corpo novo. Eu mantenho o Adenal em outra encarnação. O Adenal recebe a notícia de que eu reencarnei, ele sai me procurando. Só que ele está me procurando em corpo de homem, e agora eu estou no corpo de uma mulher. Ele passa perto de mim, para lá e para cá e não me acha. Eu reencarnei, eu era da raça X, eu reencarnei na raça Y, mudou a cor da pele e não me acha. Deu para entender? Vamos pegar aqui o nosso exemplar do Livro dos Espíritos. Eu vou só uma passando, não vai dar tempo de eu ver. Anota aí, questão 392 a 399. LE 392, 399. LE Livro dos Espíritos. Não vai dar tempo de eu mergulhar nisso. O esquecimento do passado. Por que a necessidade de esquecer o passado, gente? Questão 392, 393, 395, tudo é esquecimento do passado. Questão 396, 397, 398, 399. Tem vários comentários de Kardec. Não dá tempo de eu fazer isso. O relógio não para. Não é isso? Vamos lá? Capítulo 5, para mim, o mais importante capítulo do Evangelho, segundo o meu ponto de vista. Deu para entender? Ele gosta mais do 6º, ela gosta mais do 12º. Eu gosto do capítulo 6º e do 5º, gosto de todos, mas principalmente esses dois. Bem-aventurados aflitos. Vamos lá? Esquecimento do passado. Para de mexer em caixa de marimbonda. Ele é casado com a Tereza. Aí ele me procura no consultório, eu trabalho com hipnose, ele fala, quando eu quero fazer uma regressão de vidas passadas, não existe isso. Você não teve outra vida, querido. Você teve outras vivências, outras reencarnações. Por quê? Eu e a Tereza estamos brigando muito. Foi um namoro tão bonito, um noivado tão bonito, 20 anos de casamento tão bonito. Agora eu olho dela, vontade da vontade de matar ela. Ela olha para mim querendo me matar. Só pode ser coisa de outra reencarnação. Não, é dessa. Está faltando o que faz o jardineiro amar as suas rosas, é o tempo que ele não larga o celular, ela não larga a novela, a série coreana. Dá para entender? Então, a mexer no passado é mexer em caixa de o homem de sunga, a mulher de biquíni vai tomar ferrada. Está lá. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11, esquecimento do passado. Vamos lá? Nesse sentido, o Espírito precisa voltar. E quando ele volta, ele tem 3 tipos de experiência distinta: prova, missão e expiação. O que é isso, Falcone? O que é missão? Missão é aprender coisas novas. Provas é alargar o conhecimento. Expiação, o Espiritismo diz que é reencontrar o passado de equívocos. Eu vou reencontrar, não é com os meus inimigos do passado, não. É com os inimigos que eu carrego dentro de mim. Jesus diz, reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Ele é meu adversário dessa encarnação. Me causou grandes prejuízos. Eu sou adversário dele. Causei grandes prejuízos a ele. Ele não é flor que se cheira, nem eu. Eu tenho que reconciliar, não é só com ele, não. É com os adversários que eu carrego dentro de mim. Deu para entender? Por quê? As personalidades. Vamos avançar? Agora não falaremos de processo em si, mas de planejamento. Qual a diferença entre processo reencarnatório e planejamento reencarnatório? Processo reencarnatório. Planejamento reencarnatório. Qual a diferença de um para o outro? Planejamento reencarnatório é tudo que antecede a concepção. Planos, ideias, discussões, mapas, tudo isso é planejamento. Acontece aonde? Na colônia Regeneração, na colônia Nosso Lar, na colônia Novos Horizontes. Dá para entender? Processo reencarnatório é tudo que acontece a partir da fecundação do óvulo e da vinculação com esse espírito. Não sei se o computador aí vai ter como mostrar esse desenho. Tenta aí, clica aí, clica embaixo aí, vamos ver se vai mostrar.
Vamos ver se vai dar. Olha lá, gente. Deu. Olha lá a fecundação. Programa reencarnatório é o programa que eu faço para reencarnar. Processo reencarnatório é aí, ó. Depois que, olha lá, mostrou uma flor, pronto, agora começou todo o processo da atual reencarnação. Deu para entender? Próximo. É outro vídeo. Você? É, esse acabou. Próximo. Olha lá. A tempestade. Sua vida começou assim. Olha, não, é o mesmo, esse é o mesmo. Deixa eu avançar um slide, pera aí. Pronto. Aí, agora pode ir. Pronto. A gravidez por dentro. As primeiras 9 semanas. Tem som, pode aumentar o som, não sei se vai ter aí. Menor que a cabeça de um alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. O espírito As aproximou células da mãe, darão origem ao bebê. magnetizou o óvulo, atraiu o espermatozoide certo para concepção. Isto perde então sua Tá palavra acontecendo. protetora que se implanta na parede do útero. É a nidação. Nidação. Na quinta semana de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam. O embrião começa a tomar forma, surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a abertura espinhal. Ultrassonografia abdominal. O sistema circulatório do bebê também se forma. E aí, o coraçãozinho começa a bater. Primeiro órgão que começa a bater e o último que para. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes de oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta que acabou de se formar. Na nona semana, o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas. É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. Pronto. Isso vai completar o processo reencarnatório entre os 7 e os 9 anos. Avançando. Esta médium é esquecida no movimento espírita. Uma das maiores médiums do movimento espírita no Brasil, Peraí que eu roubei. abandonada. Ivone do Amaral Pereira, médium de... Hein? Já morou. Já morou aqui, morou em Lavras, morou em Juiz de Fora, morou aqui. Teve uma vida financeira difícil. Teve uma época que ela psicografava em papel de pão. Quem lembra do papel de pão, gente? Quem lembra do papel de açougue? Aí usa tudo sacolinha plástica, para poluir o ambiente. Leiam a trilogia dela, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière, O Drama da Bretanha. Toda vez que tiver essa tarja aqui, ó, é livro para você adquirir, ler, presentear e estudar. Então nós temos que pensar. Alguma dúvida até aqui? Vamos avançar. Bloco 2. Quem tem menos de uma semana de contato com o Espiritismo? Quem aqui nunca ouviu falar na obra Gênesis? Quem aqui leu o último capítulo? Vai falar da morada dos espíritos puros, celestes, divinos. Depois que o telescópio James Webb foi lançado no espaço, o número de galáxias aumentou em alguns milhões. Como é que era o telescópio anterior? Era o Robert. Esse aqui está descobrindo coisas extraordinárias. Movimento.
que nós estamos fazendo na nossa vida. A poesia de Adelino de Fontoura Chaves, na Antologia dos Imortais. Vamos ver se vai dar para ler. Vai. Ele diz o seguinte: fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando aflições em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui plano em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei a primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que estou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leva a transpor clarando as estrelas. Gente, poeta, poesia, como é que nós fazemos? Temos que pensar nisso. Então, muitos indagam, sendo Deus o Todo-Poderoso, por que Ele se importaria com os mínimos atos da nossa vida? Porque, conforme está na questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus? A inteligência suprema. A causa primeira. Todo efeito tem uma causa. Você e eu somos efeitos. De quê? Da causa máter, que é Deus. Assim, nós vamos dar uma pausa, mas antes nós vamos dedicar mais alguns instantes para um exercício de reflexão. Eu quero que você senta corretamente, coloque os dois pés apoiados no chão, descruza os braços, põe a mão nos joelhos, respira profundamente e nós vamos começar em 2 etapas. Vamos fazer o que você pode ensinar a conversar com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, com a sua mentora, tá bom? Primeiro as mulheres, depois primeiro as damas, depois os homens. Homens fiquem na mesma posição. Mulheres, fechem os olhos, por favor. E homens de olhos abertos, por enquanto. Respirem profundamente. Existe um espírito que te avalia, que te avaliza, sua mentora, seu mentor. Respira profundamente e prepare-se para entrar em contato e permanecer em contato mais direto com esse espírito pelos próximos 30 minutos, enquanto nós, os homens, vamos lá embaixo para o almoço. Desligou?